Fala vestibulando, seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Jonas Brasil, sou do sexo masculino, tenho aproximadamente 40 e poucos anos, sou um homem pardo, cabelos pretos, estatura mediana, trajo uma calça jeans e uma camisa cinza. O ambiente de nossa aula é um estúdio de televisão. Usarei uma tela interativa para nossas anotações. Meu querido vestibulando, vamos analisar relíquias da Casa Velha do nosso querido Bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis. Vamos lá, então? Análise dessas obras. Então, assim, o estilo machadiano foca no estilo, porque as questões do CIS, as questões da UEA, elas geralmente colocam um texto e aí vão fazer questionamentos sobre o texto, tá bom, meu querido? Então, tu tens que conhecer o estilo machadiano de ser. Então, eu enumerei aqui, com certeza, as características mais gritantes na obra dele que vão morrer nessas características questões, beleza? Então, a primeira, cumplicidade e conversa com o leitor. A banca vai botar um fragmento e aí, com certeza, vai pedir qual a característica que sobressai nesse texto. Aí você vai, cumplicidade, você percebe se ele está conversando contigo. Outra característica extremamente gritante, a análise psicológica de suas personagens, que é uma característica da obra do nosso querido Machado de Assis. Aí o jogo de aparência versus a essência, né? As máscaras sociais. Críticas aos comportamentos, aí fica atento. A banca gosta, a hipocrisia, mediocridade da personagem dentro daquele fragmento textual. Beleza? Se é egoísta, se é falsidade. Caminhando um pouco mais, o título da obra sob as palavras do próprio Machado. Chama-lhe a minha vida uma casa, dá o nome de relíquias aos inéditos e impressos que aqui vão, ideias, histórias, críticas. Meu querido vestibulando, traduzindo isso tudo, o que ele quer dizer é que as relíquias são reminiscências da vida, reminiscências da pessoa querida, a esposa, reminiscências do passado, do Rio de Janeiro, reminiscências do período do Império, que ele vai confrontar com a República. Eis aí o nome do livro. São memórias, são lembranças, são reminiscências da própria vida, são relíquias que ele está colocando, ele está limpando, como se ele estivesse limpando a casa velha. Tudo bem? Vamos em frente. A temática dos contos. Então, Machado de Assis aborda sentimentos humanos. Isso é uma marca do Machado de Assis. Nem te preocupa. O amor perdido através da morte são reflexões psicológicas, amigo vestibulando. O amor não correspondido, o adultério, não esquece do adultério, a traição, que é um tema caro, a hipocrisia do homem, a traição, a amizade entre dois homens, tá? Questões mais complexas, homossexualismo, tudo bem? Então, são os temas que vão marcar. E, além do mais, os costumes, a documentação do Rio, o confrontamento entre o período do Império e o período da República. E esteja atento para tudo isso. O contexto histórico machadiano, o final do século XIX para o início do século XX, tá bom? A passagem do Império para a República, as questões ligadas ao preconceito racial, ao período escravagista. Beleza? Obra maravilhosa, Machado de Assis é isso. Aí nós vamos ter, como acabei de falar, essa passagem, porque Machado de Assis ele vai descrevendo as histórias, vai contando, vai narrando, mas tendo como pano de fundo essa trajetória, essa mudança documental e histórica, o Rio de Janeiro, o Brasil saindo da condição do Império, entrando na condição da República, as reminiscências do passado, como eu falei ainda agora, né? As consequências do Império, a questão escravagista, a questão do preconceito, os contos vão trabalhar muito essa questão dos costumes da vida no Rio de Janeiro, as relações humanas, que tu não pode esquecer disso em obra machadiana, tá bom? A hipocrisia do homem, a ironia machadiana, sempre presente. A conversa com o leitor, já te falei,
questões, a maioria das questões sobre Machado, vão explorar o estilo machadiano e muitas questões morrem nessa conversa com o leitor, nessa cumplicidade que o nosso querido bruxo do Cosme Velho tem com o leitor. Tranquilidade? Avança. E não esquece, meu filho, não esquece, vestibulando, a questão da crítica, da ironia, da hipocrisia, a denúncia da hipocrisia. Caminhando um pouco mais, a primeira relíquia da vida dele, como eu te falei, colocando, tirando, arrumando a casa, as lembranças do passado, aí o livro começa com um poema em homenagem a Carolina, a esposa querida que morreu em 1904. Eu vou ler um trechinho. Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Ele sofreu muito, ele foi muito marcado pela morte da mulher. Depois ele escreve o romance Memorial de Aires, que tem muito dessa coisa autobiográfica machadiana, tá bom? Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que a respeito de toda a humana lida fez a nossa existência apetecida, e num recanto pôs o mundo inteiro, ó, reminiscências da casa velha, né, do antigo homem. Trago-te flores, restos arrancados. Olha que linda essa imagem, que simbólica, restos arrancados da terra que nos viu passar, unidos, e agora mortos nos deixa separados. Olha que lindo, ele diz que ele está morto com a morte da amada. Ai, que triste. Aí eu trouxe aqui para ti, tá, algumas análises desses contos, meu querido, tá bem? Então, um conto super importante é Pai contra Mãe, que vai retratar a época da pré-abolição, em que se resgatam alguns assuntos relacionados ao período escravagista. Escravos fujões que eram perseguidos pela rua do Rio de Janeiro, tá bom? Então a história acentua a oposição cruel entre as situações de um perseguidor branco, chamado Cândido Neves, nesse conto, e a escrava fugida, a mulata Arminda, que se encontrava grávida. O Cândido, ele estava perseguindo essa escrava no intuito de angariar dinheiro para que ele não perdesse, não tivesse que doar o filho para um orfanato. E aí, no momento em que ele captura a negra, olha a hipocrisia do ser humano, ela estava grávida, ela clama, pelo amor de Deus, não me leve de volta para os meus donos. Aí ele leva de maneira hipócrita, ele só se preocupa com seu filho, e quando ele entrega para o dono da escrava fugida, ela aborta. Ele vira as costas e não quer nem saber do destino daquela escrava. Então, Machado, novamente, com aquela marca registrada dele, o homem é um hipócrita, ele só se preocupa consigo mesmo, tá bom? Beleza? Então, a hipocrisia predomina nesse conto. Muito forte, muito verdadeiro, falando sobre escravagismo, tá? E principalmente a questão da hipocrisia do ser humano. Avançando um pouco mais, nós vamos ter um conto que vai falar sobre essa questão do amor, das paixões, do desejo, que é o Maria Cora. Tanto a personagem quanto o título, quanto as personagens secundárias, que são Dolores e Prazeres, ambas são amantes do marido de Maria Cora. São mulheres movidas à paixão. Machado de Assis mostra muito isso. Sexo, desejo, mas só que o sexo em Machado de Assis é uma coisa sutil. Fica explorado só na parte do adultério, da traição, tudo bem? Então, duas cenas do conto são marcantes no Maria Cora: a reação de Prazeres, quando o narrador mata o João da Fonseca, que é o marido dela, e de Maria Cora, quando na última página do conto o narrador lhe apresenta como prova de que havia mesmo matado o marido dela, ele bota um tucho, tá, de cabelos. Aí quando ele pensa que ela vai ficar feliz porque ele matara o marido, o que ela deixou para trás, ela tem uma crise de pânico, de sofrimento e de saudade. Aí quando ele pensava que ela ia dar vazão à relação com ele,
ele vai embora porque ela fica sentida, magoada, porque ele assassinou o marido a quem ela dizia que não amava mais. Tipicamente Machado de Assis. Em Um Capitão de Voluntários, a personagem feminina Maria, que era um modelo de graças finas, toda a vida, todo o movimento, é também uma mulher sensual. Olha aí o outro lado da moeda, não é? A questão da aparência, do ser e do aparentar ser. Uma mulher super sensual, uma mulher que sente-se atraída pelo jovem amigo do amante, o narrador da história, vive com ele uma paixão ardente e fugaz e enfastia-se e repudia. Agora, de novo, o tema da sedução, da traição, do adultério, que é uma marca, basta lembrar dos romances machadianos, Memórias Póstumas de Brás Cubas. No Marcha Fúnebre, nós temos um protagonista, Cordovil, pondo-se a conjecturar sobre a própria morte, diz que deseja infinitamente a morte, inesperada e rápida, mas quando ela se avizinha, quando ela se anuncia, esquiva-se dela e, corroída pelo medo de morrer, esboroa-se toda a sua filosofia sobre ela. Ou seja, ele mostra uma maturidade, uma frialdade quando fala de morte, mas quando a morte aparece, é como se o Machado dissesse: todos tremem frente à morte. No outro conto, Surge-se Gordo, nós vamos ter também a hipocrisia de uma personagem que vai, dentro de uma filosofia, defender que crimes que são menores, que são crimes impensados, eles deveriam mesmo ser punidos, tá? Porque lhes falta audácia e grandeza, ou seja, a hipocrisia, de novo, do homem, do ser humano. Tá bom? No Surge-se Gordo. Beleza, amigão? Então, agora vamos para a nossa questãozinha, que eu preparei para vocês, estilo VUNESP, tá bom? Então, leia. Assertiva 1, em Pai contra Mãe, o título remete ao drama vivenciado por um pai que não quer perder o filho e uma mãe escrava que está grávida e também não quer perder a sua cria, o seu filho. Daí nós vamos ter a hipocrisia do homem. Tá bom? Ele só quer, venha a nós, os seus direitos. Ele esquece o sofrimento da mãe que vai abortar o filho. Já em Marcha Fúnebre, o protagonista Cordovil, pondo-se a conjecturar sobre a própria morte, diz desejá-la inesperada e rápida, mas quando ela se anuncia, ele esquiva-se dela, tem medo. Já em Maria Cora, temos temas políticos entrelaçados com temáticas exploradas constantemente, é verdade, nas obras machadianas, como, por exemplo, temas caros, o adultério, a hipocrisia do ser humano. Então, vamos analisar aqui, cenário alternativa correta, somente um e dois, somente 2 e 3, todas corretas ou nenhuma correta? Todas as afirmativas são corretas, meu amigo vestibulando. Na aula de hoje, nós podemos ver um pouco, analisar as partes mais importantes do estilo e alguns contos dessa obra maravilhosa do nosso querido Machado de Assis. Tá bom? Leitura obrigatória. Assuntos super importantes para o vestibular da UEA. Beleza? Gostou? Segue o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais. Tchau, tchau!